Muito boa noite, rapaziada. Eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje a gente vai falar de como o Super Mario World lá do SNES foi programado, beleza, mano? Mas, mano, antes de entrar no tema, antes de entrar no vídeo, mano, deixa o dedo no like e se inscreve no canal. A gente tá chegando à marca de 4.200 inscritos, então, mano, por gentileza, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o teu hype. O teu hype é importante pra caralho, mano. A galera não entende ainda a importância do hype pro criador, mano, mas pra nós, mano, é importante demais, porque esse vídeo aqui vai lá pra página principal do YouTube com muito mais facilidade. Então, mano, na moral, deixa o teu hype, se inscreve no canal e é nóis, vamos pro vídeo. Cara, tu já parou pra pensar como é que o Mario pula? Não no sentido físico, né? Porque todo mundo sabe que ele faz aquele barulhinho e ele pula, tá ligado? E já era. Mas tu já parou pra pensar lá, quando você tava lá jogando no SNES, mano, lá no Super Nintendo, você apertava o A e o Mario pulava. Ele não tava só pulando. Teve um cara que ele teve que sentar na frente do computador e pensar, caralho, mano, quando esse botão for pressionado, esse bonequinho aqui, mano, vai precisar pular. Mas, tipo, ele não vai só pular com essa parada. Ele precisa pular e matar o inimigo, né? Porque não tem sentido. Por que ele vai pular só? Então ele vai ter que cair no chão, ele vai ter que pular, cair no chão, e se ele tocar no inimigo, ele morre. Mas aí se ele pular em cima do inimigo, ele mata o inimigo. Mas, cara, se esse bonequinho pular em cima de um bonequinho inimigo, é o inimigo que vai tomar dano. Cara, isso é loucura. O primeiro cara que olhou pra um videogame e pensou, porra, é assim que eu vou fazer isso aqui, e já era, e é isso aqui que vai definir toda a história do videogame, eu sou o cara que vai fazer essa porra. Foi exatamente isso que o cara que criou essa porra, mano, pensou. O cara, ele tava sentado na frente do PC programando Super Mario World, mano. Ele tava literalmente escrevendo assim, tá ligado? Aquele meme, o cara que tá escrevendo com a caneta de fogo, ele tava literalmente fazendo isso. Mas beleza, né? Parece muito simples. O Mario pula, dá todo aquele sisteminha, pá, não sei o quê. Tem som, tem lógica, tem um inimigozinho lá. Mas eu vou te explicar de um jeito bem humano, mano, como isso aqui funciona tecnicamente, como que isso aqui funciona com o cara lá programando. Agora vamos falar sem enrolação e sem aquele técnica chata do cara que sabe de tudo, não sei o quê. Mano, eu vou explicar da maneira mais simples possível. Como que um time de pessoas lá dos anos 90, mano, conseguiu criar um dos jogos mais amados dos videogames e conseguiu colocar esse jogo, mano, num console onde é que tinha menos memória do que um relógio de pulso. Eu devia estar com o meu relógio nesse momento, mas... E sabe o que é mais da hora, mano? A gente vai entender isso aqui junto, tá bom? Você não precisa entender nada sobre programação, eu vou te explicar da maneira mais mastigadinha, mais tranquila possível. Então, mano, deixa o hype. Tá bom, mano, antes de a gente pegar e entrar no tópico como que o Super Mario World foi programado, você precisa entender o que é programar um jogo. Imagina assim, mano, você tá explicando as regras do jogo de futebol, por exemplo, pra alguém que nunca na vida viu o que é um jogo de futebol. Você precisa explicar tudo. O campo, o gol, o impedimento, o que acontece quando a bola sai lá pela linha de fundo, o que acontece quando alguém faz falta. Mano, você tem que cobrir qualquer situação possível, qualquer variável possível. Você precisa explicar pra aquele mano, porque aquele mano precisa entender como é que funciona o jogo de futebol da maneira mais redonda possível. Porque aquele mano é burro, ele é palmeirense. Mano, programar um jogo é basicamente isso. É basicamente explicar, não pra uma pessoa, mas sim explicar pra uma máquina. E a máquina, ela não tem bom senso, ela não consegue deduzir alguma coisa. Você tem que explicar da maneira mais mastigada possível, da maneira mais literal que você conseguir, tá ligado? Por isso que a gente chama isso aqui de código. O código é basicamente a língua que a gente utiliza pra falar com o computador. É uma lista de instruções, mano, que precisa ser dito na ordem certa e precisa descrever o que vai acontecer em cada e qualquer situação. Vamos falar primeiramente, mano, sobre o game loop, o ciclo do jogo. Mano, olha só, todo jogo tem um game loop. Isso que a gente chama de game loop, mano, é basicamente o jogo rodando em ciclos. É um ciclo de repetição. O jogo fica em loop infinitamente e muito rápido, mano. E esse loop, mano, faz três coisas. Primeiro, ele verifica o que o jogador tá fazendo. Por exemplo, se o jogador tá apertando o botão, se o jogador tá andando, se o jogador tá fazendo qualquer coisa. Essa é a primeira coisa que o game loop vai verificar. A segunda coisa, mano, é verificar o estado do jogo. Por exemplo, o Mario se moveu, o Mario tomou dano, o Mario matou um inimigo, a moeda girou. Tudo isso, mano, é calculado. E em terceira coisa que o game loop faz, mano, é desenhar a tela. Com base nisso tudo que foi calculado, com base no que o Mario tá fazendo, com base no sei o que, ele pinta os pixels na tua tela da maneira mais bonita possível, da maneira mais Super Mario possível. E isso acontece, mano, 60 vezes por segundo. 60 vezes em um segundo. É como se fosse um pintorzinho. Ele precisa pintar a parede 60 vezes em um segundo. Então ele pinta, verifica se sujou, verifica se aconteceu alguma coisa, pinta. Mas agora que a gente já entendeu como é que funciona a programação de um jogo, eu vou explicar como é que o jogo foi programado. Vamos falar da equipe por trás do jogo, mano. O jogo foi lançado no ano de 1990, no Japão, junto com o Nintendo. Cara, o Super Mario era um jogo vitrine. Ele vinha junto com o console. O Super Mario, ele acaba sendo um dos jogos mais importantes pra história, porque ele é a cara do Super Nintendo, tá ligado? Ele é o jogo do Super Nintendo. E a equipe responsável, mano, era liderada por Shigeru Miyamoto, que é basicamente o pai do Super Mario, e Takashi Tezuka, que é o co-diretor do projeto, tá ligado? Mano, a equipe tinha em torno de 15 a 16 pessoas trabalhando no Super Mario. Tenta entender que 15 a 16 pessoas criaram um dos jogos mais importantes da história. E hoje em dia, mano, tem jogos AAA que não conseguem nem criar um
terço da história que foi o Mario, que não consegue criar um terço da qualidade desse jogo. Tem times de 500 mil pessoas que não conseguem criar porra de um jogo decente, e os caras em 1990 criou o Super Mario, o masterpiece dos videogames. Tá bom, mas chega de escândalo. Beleza, e aí, como é que o Mario se move? Como é que esse jogo realmente foi programado na prática? Parece muito simples, né, mano? Aperta pra direita, ele vai pra direita. Aperta pra esquerda, ele vai pra esquerda. Aperta o botão A, ele pula. Mas calma aí, pô, vamos desmontar isso aqui pedacinho por pedacinho. Eu vou te mostrar da maneira mais técnica possível como que isso aqui acontece. Ó, a cada ciclo do Game Loop, mano, o Game Loop pergunta pro jogo o que aconteceu. Se apertou algum botão, mano, o jogo ele vai lá e executa a ordem. O jogo simplesmente pergunta, apertou algum botão? E se apertou, o que deve acontecer? Quando você aperta pra ir pra direita dentro do jogo, o Mario não vai automaticamente. Acontece meio que uma aceleração dentro do jogo. O Mario demora um tempinho pra chegar na sua velocidade máxima dentro do jogo. E quando você solta o botão, o Mario, ele não para de uma vez com tudo como se fosse um carro freando. Ele para gradualmente. Ele desacelera gradualmente. E, cara, essa sensação de peso, essa sensação de inércia, de que o personagem realmente tem uma massa, de que o personagem realmente é robusto ali, mano, isso é tudo calculado no código na hora da programação. Tudo isso aí é escolha e implementação de design gráfico. Ah, mas como é que funciona o pulo dentro do Super Mario, então? Cara, quando você aperta o A, o Mario ele recebe um impulso vertical e vai pra cima. E ao mesmo tempo, a gravidade dentro do jogo começa a puxar ele pra baixo. Mas tem um truque muito inteligente dentro do jogo, mano. A altura do pulo depende de quanto você aperta o botão, de quanto você aperta o A. Enquanto você tá apertando o botão, o jogo ele aplica uma forcinha a mais na hora do pulo do Super Mario. Quando você solta esse botão antes daquele tempinho, a gravidade já começa a puxar ele pra baixo. O resultado é um pulo menor. Então você tem um sistema de pulo e você tem dois comportamentos implementados nesse sistema. Porra, genial, mano. 1990. Mas aí, como é que acontece a gravidade dentro do Super Mario? Como é que um console, um jogo, um hardware de 1990 conseguia calcular a gravidade dentro de um jogo, mano? Cara, a cada quadro do jogo, o jogo adiciona um valor negativo à velocidade vertical do Super Mario. O valor negativo é tipo, ele vai pra baixo. Isso é basicamente a gravidade artificial dentro do Mario. Então olha só, a velocidade sobe, a velocidade vertical do Super Mario sobe quando você aperta o botão A, vai chegando a zero no decorrer do tempo que você apertou o botão, então você apertou e ele tá subindo, tem um tempo que ele chega tipo do 0 pra 3, e do 3 ele desce pro 0 de novo. E esse limite máximo, mano, se chama velocidade terminal. Então assim, mano, tenta sacar que, tipo assim, a sensação que você tem quando cai, faz o pulo, mano, parecer mais sólido, parecer mais real. É um truquezinho, mano, de game feel. Que é essa sensação gostosa que você controla o personagem da maneira mais coerente, mais próxima da realidade possível. E é um personagem bobinho ali, um personagem 2D, mas que ele reage da maneira mais foda e mais próxima da realidade. Com isso, você não lembra de um jogo chamado Zelda, mano? O Zelda basicamente tem isso, você controla ele da maneira mais gostosinha, mais fluida, mano, mais legal. Tipo o Isaac Newton, tá ligado? Só que no Super Nintendo, você tem uma gravidade própria criada dentro de um jogo. Mas tu já se perguntou como é que funciona o sistema de colisão dentro do Super Mario? Cara, vamos entrar numa das partes mais gostosinhas quando a gente fala de programação de jogos. Como que o Mario sabe quando bateu em alguma coisa? Como que o Mario simplesmente não atravessa uma parede ou ele simplesmente não atravessa o chão? Como é que o Mario sabe a diferença entre pular no meio do abismo e pular numa barra, por exemplo, embaixo dele? Isso se chama Collision Detection ou colisão de detecção. Basicamente funciona assim, ó, mano. Cada personagem, cada bloco, cada plantinha, cada coisinha, mano, tem uma hitbox. Ou tem uma building box. Que é basicamente, mano, uma caixa invisível que tá dentro ou em volta do item dela. Por exemplo, o Mario tem uma hitbox. Yoshi tem uma hitbox. O Luigi tem uma hitbox. A barra que fica embaixo do Mario quando você anda tem uma hitbox. Tudo, mano, tem uma hitbox. Pra quê? Pra detectar quando as coisas se encontram. É por isso que quando você pula, você não cai no meio do abismo. Porque tem uma caixinha invisível em volta do chão que você tá pisando. E tem uma caixinha invisível em volta do Mario. E nos comandos do jogo, mano, tá basicamente escrito: quando essas duas caixas se encontram, elas não se atravessam, elas se mantêm, elas quase que se repelem. E a hitbox é isso, mano. É como se fosse uma demarcação. Você tem o modelo do Mario, que é o modelo de animação, que é o Mario todo bonitinho, todo pixelado ali, de vermelhinho, de boné, de bigode. Já era, mano. Você tem esse Mario. Você tem o Mario Hitbox, que é o Mario que quando entra em contato com um copa-tropa ou outro inimigo, ele morre. É o Mario que quando você pula em algum bloco ou em alguma barra, ele simplesmente fica por cima, porque a física do Mario é diferente da física do bloco ou do copa-tropa, entendeu? E você sabe como é que o Mario foi desenhado? Aproveitando esse gancho falando do Hitbox, sabe por que o Mario não tem cabelo e ele utiliza um boné? Porque quando eles foram fazer o jogo lá pro SNES, mano, era muito mais fácil, porque eles só tinham um pixel pra desenhar a cabeça do Mario. Então, entre desenhar o cabelo ridiculamente não detectável e desenhar um bonezinho, os caras preferiram desenhar um boné. Sabe por que o Mario tem um bigodão, mano? Não é simplesmente porque ele é um encanador. Porque é muito mais fácil de desenhar um bigode do que desenhar uma boca, entendeu? Tudo é otimização, mano. Tudo é perfeito
pro jogo rodar da melhor maneira dentro do hardware. E os inimigos, mano, como é que funcionam os inimigos dentro do Mario? Cara, os inimigos dentro do Mario são inteligentes, mas quando você vê o código por dentro do jogo, você entende que ele é surpreendentemente muito simples. Vamos falar sobre o Goomba, mano, a IA mais simples possível para um jogo de 1990. Que é basicamente o quê? Anda em linha reta até bater em alguma coisa. Quando bate, vira em direção oposta e faz a mesma coisa, até bater. É isso, mano. Esse é o comportamento completo do Goomba. É simplesmente fazer uma rota, e se você não achar o Mario no meio dessa rota, ou se você não achar um abismo, você volta, você dá a volta. E sabe quanto custou para os caras do Super Nintendo pegar e fazer o Goomba, mano? 4 linhas de código. Custou 4 linhas de códigos pro cara fazer uma das códigos mais inteligentes e mais da horas de toda a história dos videogames. 4 linhas de código pra um dos jogos mais fodas já lançados. Ah, mas a gente também tem os Copa-Tropas. Sabe o Copa-Tropa? Aquela tartaruguinha de casco? Então, é dessa que eu tô falando. Quando o Mario pisa nele, mano, ele sai do casco. Quando você chuta o casco, o Mario, sim, você chuta o casco. Ele não simplesmente empurra, você literalmente chuta o casco. Aquela casca dele vai saindo, destruindo tudo que vem pela frente, até outros Copa-Tropas. E isso se chama máquina de estado, ou State Machine. Você tem o estado 1, que o Copa-Tropa tá andando e tá procurando o Mario, ou procurando uma barreira que ele vai bater e voltar. Você tem o Copa-Tropa no casco, que é o estado parado dele. Ele tá simplesmente te esperando, você vai simplesmente ignorar e passar reto. E você tem o Copa-Tropa 3, mano, que é o terceiro estado, onde é que tem o casco. E esse casco tá violentamente procurando alguém pra bater. E esse conceito de máquinas de estado, mano, é um dos conceitos mais utilizados dentro dos jogos. O próprio Mario, dentro do jogo, utiliza ele o tempo inteiro, mano. Quando você come o cogumelo, você passa de pequenininho pra médio. Quando você come outro, você passa de médio pra grandão. Ou quando você come uma flor, você ganha aquela capinha, você ganha aquela baguinha que tu joga. Ou quando você come uma estrela e tu fica invisível. Ou quando você come uma estrelinha e fica invencível. Ou quando você simplesmente se junta com o Yoshi. Tudo isso é máquina de estado, mano. Tudo é mudança de estado. Você tem o Mario no estado comum pequeno dele, e ele comeu o cogumelo e virou para segundo estado, que é o estado médio. Ah, mas e o Bowser, que é um dos bosses do jogo? Como é que ele funciona? O Bowser também, mano, ele segue um script, é uma sequência pré-programada, onde é que ele dá aqueles pulinhos, e aqueles pulinhos estão ligados diretamente com o quanto você chega perto dele. Quando você chega perto dele, ele fica mais agressivo. Quando você tá longe, ele fica mais passivo. E é basicamente essa a mágica do game design, mano. Você acha que aquele boneco ali tá vivo, que ele realmente é inteligente, mas ele não é porra nenhuma, mano. Aquilo ali é tudo código. E cara, com regras tão simples, os programadores conseguiram criar uma galeria enorme de inimigos dentro do jogo. Você tem os Goombas, os Tropas, os Banzai, Bill. Cada um, mano, tem 3 ou 2 regrinhas ali, uma diferente da outra, só pra diferenciar na personalidade deles, mano. Mas é muito foda dentro do jogo. Você realmente consegue distinguir um personagem, um inimigo com as habilidades distintas. Tudo porque mudou uma habilidade, uma velocidade a mais aqui, um poderzinho de voo ali, uma coisinha a mais nesse aqui. Da mesma maneira que muda quando você come alguma habilidade dentro do jogo, quando você come um cogumelo, quando você come uma estrelinha. Mas foi muito interessante, mano, como no ano de 1990, os caras conseguiram dar personalidades distintas a bonequinhos 2D na tua tela. Pô, pensando bem, mano, os caras eram foda pra caralho, os caras pensaram em tudo. E agora vamos pra outro ponto, mano, pro último ponto desse vídeo, que é como que as fases foram programadas. Como é que fizeram as fases? Cara, cada bloquinho, cada cogumelo, cada inimigo, cada moeda, mano, foi tudo colocado manualmente por um designer, meu mano. Uma pessoa real, uma pessoa física, sentou na frente do PC, abriu uma ferramenta de edição e foi construindo aquele mapa lendário peça por peça, como se fosse um Lego gigantão. E como que uma fase é guardada, mano? Mano, fases basicamente são planilhas disfarçadas. O fundo de uma fase do Super Mario World, mano, é uma planilha. Só que é uma planilha que você não consegue ver. Imagina um Excel enorme, mano. Cada célula representa um quadradinho. E dentro de cada quadradinho representa um número. Por exemplo, você tem quadradinhos que são o 2, e 3 e 4. O 2 é o bloco verde, o 3 é o bloco de terra e o 4 é o bloco de... sei lá, outro bloco de decoração aleatório. E quando o Nintendo guarda essas fases dentro do console, ele não guarda aquele desenho todo pixelado, todo bonitinho, todo ajeitadinho, do jeito que a gente vê, do jeito que os designers fizeram. Não, mano, ele simplesmente guarda esse número. Vamos lá, você tem no fundo um cogumelo. No fundo você tem um solzinho lá no fundo. Aquele solzinho é composto por 300 quadradinhos amarelos. E o que é guardado dentro do console, quando você salva o jogo, quando você salva a fase, mano, não é aquele sol enorme. É os 300 quadradinhos. É o número binário que é composto para aquele sol, tá ligado? É como se o jogo guardasse uma receita. Ele sabe como montar aquilo ali dentro do console, mas ele não tem a capacidade de armazenar aquilo ali pronto de uma vez, ajeitando assim pouquíssima memória no teu console. E agora a gente vai falar do mapa do mundo, mano. O World dentro do jogo. Cara, uma das grandes inovações dentro do jogo foi aquele mapinha, tá ligado? Ao invés de uma linha linear de fases, o jogo ele divide um mapa, mano, como se fossem caminhos interativos, que se dividem em saídas secretas, atalhos, mundos ocultos, lugares escondidos no meio do mar, do nada. E
como é que isso aí funciona na parte técnica, mano? Cara, basicamente é uma rede de pontos conectadas. Por exemplo, você só consegue ir pra tal lugar se esse ponto aqui for desbloqueado antes. Você só consegue ir pro ponto B se o ponto A.2 for desbloqueado. Quando você encontra o caminho secreto, o jogo simplesmente muda o mundo bloqueado pra desbloqueado. Como funcionam os inimigos dentro do jogo, mano? Cara, os inimigos não estão em todas as fases, em todos os momentos dentro do jogo. Quando o Mario se aproxima da posição de onde supostamente vai ter um inimigo, ele simplesmente brota lá. Ele simplesmente é criado, ele simplesmente nasce assim, ó. E quando o Mario, ele passa muito além daquele ponto onde é que o inimigo brotou, aquele inimigo é removido do mapa pra guardar a memória do teu hardware. É tipo assim, aquele inimigo só tá lá, mano, quando você percebe que ele tá lá, quando você tá olhando pra ele. Mas e aí, como é que aquele mapa é formado? Como é que funciona a tela do jogo? Mano, a tela do jogo é formada por sprites. Sprites é basicamente objetos. Por exemplo, tem o objeto de grama, tem o objeto de bloco, tem o objeto de argolinha, o objeto de moeda. O Yoshi é um sprite, os inimigos são um sprite, o Mario é um sprite, meu mano. Porém, o Mario não é só uma imagem, ele é um conjunto de imagens, ele é um conjunto de frames que formam o Mario. Diferente de uma animação, ele realmente tá ali, ele é um conjunto de frames que você consegue movimentar. E os sprites, mano, são reutilizados conforme o cenário vai mudando, conforme você passa de uma fase. É muito mais barato, por exemplo, pro hardware, você pegar e colocar um bloco de grama uma vez em uma fase e depois simplesmente multiplicar ele no decorrer de todas as fases do que você criar um bloco de grama, depois você cria. Não, mano, você bota de um bloco de grama ali e já era. O próprio jogo vai reutilizar com aquele sistema de Excel que eu te falei antes. É como se fosse um papel de parede. Você coloca o papel de parede e ele simplesmente é multiplicado. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Mano, se inscreve no canal, deixa o teu like e é nóis, mano. Deixa o hype no vídeo porque o hype ajuda pra caralho, mano. O hype ajuda pra caramba ao vídeo ir lá pra tela principal do YouTube e eu ganhar mais grana, beleza? Então, mano, deixa o hype. Valeu, rapaziada, é nóis. Um beijo do Magro.